No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Conosco aqui no estúdio o diretor da Guarupaz, a entidade que reúne as empresas de ônibus de Guarulhos, Márcio Pacheco. Bom dia, Márcio. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thiago. Prazer estar aqui novamente e poder responder as suas perguntas e do seu público. Bom, nós falamos de Uber agora, de táxi, agora vamos falar de ônibus. Surgiu aí uma proposta do vereador Eduardo Barreto, né? Isso. O vereador Eduardo Barreto quer o fim do subsídio, quer os ônibus ponto a ponto e quer a volta dos lotações. Como é que a Guarupaz enxerga isso, Márcio? Pedro, nós trabalhamos, como todas as vezes que eu venho ao seu programa e todos os outros locais que eu estou e tenho a oportunidade de falar ao público, nós trabalhamos sobre um modelo de concessão pública e os permissionários sobre um regime de permissão. Todos nós possuímos contrato e possuímos regras estipuladas pelo órgão gestor, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana e a Prefeitura de Guarulhos. Estabelecemos ali no ano de 2011 um novo contrato, onde foi implementado o bilhete único na cidade e também um modelo de rede de transporte público, onde os permissionários tratam a questão de alimentação e nós a tronco alimentar. As questões que envolvem o sistema são bem amplas, são bem diversas e não se trata de uma ou outra questão específica quando o vereador em questão traz uma pauta relacionada à lotação. O desejo da população e o desejo do transporte é um único. O transporte ele tem que ser seguro e eficiente. Nós temos que levar o cidadão de forma segura e eficiente para onde é o desejo dele chegar. Qualquer coisa que você faça diferente disso, você não vai estar atendendo ao desejo de quem usa o transporte público. O transporte público, sob regime de transporte coletivo, ele é o transporte essencial da população e ele tem que ser incentivado, ele tem que ser tratado de uma forma ímpar, ele tem que ser visto como uma característica necessária e essencial para o cidadão. Nós temos que olhar mais a questão do transporte público voltado para a questão de infraestrutura na nossa cidade, para a questão de corredores, para a questão de terminais, para questões de estações de transferências, pontos de parada e atender de uma forma muito mais eficiente o nosso passageiro, o nosso cliente. Agora, Márcio, eu me lembro, você não era o diretor da Guarupaz, era o engenheiro Paulo Arantes, que a Guarupaz não era favorável ao bilhete único, né? Ela meio que aceitou essa decisão do então secretário Evaldo no governo PT, porque criou-se um subsídio e esse subsídio realmente hoje é uma espécie de estorvo, né? A questão relacionada ao bilhete único, ele é um modelo de gestão de um partido político, né, no Brasil. E ele tem muitas características que são favoráveis e outras que não são tão favoráveis assim. No modelo que existe, o cidadão ele é privilegiado quando ele tem o cartão. Então ele hoje em Guarulhos ele possui uma característica que com o cartão cidadão, escolar, estudante, vale transporte, ele pode se usar de uma única tarifa e andar 4 vezes no ônibus. Ele pode usar as integrações e ser beneficiado pagando menos dentro da cidade. Então ele é positivo nesse aspecto. A questão do subsídio é exatamente por conta disso, porque a tarifa hoje social, que é de R$ 4,45, R$ 4,70 e R$ 4,94, não é a remuneração das empresas. As empresas hoje elas são remuneradas através de uma tarifa por área específica que leva em consideração o fator de integração e os passageiros transportados, inclusive as suas gratuidades. Aí sim é feita uma fórmula paramétrica e apresentada uma remuneração, que é colocada ou não a questão do complemento, o subsídio, entendeu? Se as empresas receberem aquilo que está programado dentro da sua operação integralmente, transportando seus passageiros, não há almoços de grátis, não há almoço de graça para ninguém. A gente estava aqui falando do Uber, falando do táxi e tudo mais, todo mundo tem contas e a conta tem que fechar. Essa é a questão relacionada ao subsídio. Por que existe subsídio? Existe uma conta paramétrica, uma fórmula paramétrica que estipula o quanto as empresas precisam ser remuneradas. E isso é feito eletronicamente, através de sistemas de bilhetagem, auditado pela Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, onde é feito todo o processo de oferição, entendeu? Para que haja a remuneração integral e justa para as empresas. O que acontece com relação à tarifa? A tarifa, se ela fosse integralmente paga daquilo que é o social,
como era antigamente, antes do bilhete único, e tivesse realmente uma rede estruturada onde não necessitasse mais do subsídio, as empresas entendem que seria uma boa alternativa. Acontece que, para fazer isso, tem que reestruturar e reorganizar o sistema como um todo. A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, através do seu secretário e seus diretores que estão lá, e o time todo da Secretaria, junto com a Prefeitura e o Prefeito, tem trabalhado para a gente poder regular e organizar de uma forma mais estruturada o sistema de transporte. Mas eu volto a insistir, o sistema de transporte coletivo de passageiros de qualquer cidade e do tamanho de Guarulhos e com os problemas de Guarulhos precisam ser olhados para a questão relacionada à infraestrutura. Melhorando a infraestrutura, dando velocidade comercial para o transporte público, com certeza os nossos passageiros, os nossos clientes ficarão muito mais satisfeitos. Alternativas, existem milhares, inúmeras alternativas. A gente está inserido nisso há 25 anos, a Guarupaz completa neste ano e neste mês de setembro. E são 25 anos de uma trajetória de sucesso com relação ao transporte público da cidade de Guarulhos. E a gente tem muito ainda para investir, muito para fazer pela cidade. Agora, nós precisamos fazer em conjunto para a gente poder agregar todas essas mobilidades que estão disponíveis hoje, micromobilidades, mobilidades, mas levando em consideração a questão estrutural que é o transporte coletivo de passageiros. Dois questionamentos que chegaram para a gente aqui. O primeiro é, por que o transporte em Guarulhos é mais caro que na cidade de São Paulo? E por que a tarifa no cartão é R$ 4,45 e no dinheiro fica R$ 4,90? São os dois questionamentos. Para incentivar o cartão, Primeiro ponto é que assim, a questão relacionada a tarifas é desejo do poder público. Então existe uma política pública para São Paulo e existe uma política pública para o transporte em Guarulhos. É um desejo da política pública do prefeito, que é o Poder Executivo quem legisla sobre isso. Então é uma questão obviamente técnica, existem cenários distintos e diferentes de cada cidade. Então assim, o guarulhense ele se espelha muito em São Paulo e acontece que São Paulo tem uma realidade totalmente diferente de Guarulhos. Então as questões que envolvem Guarulhos são específicas e são levadas em consideração questões e itens técnicos para se poder chegar numa composição de planilha de tarifa. A tarifa hoje, R$ 4,45 e R$ 4,70 para o dinheiro, não é R$ 4,94, R$ 4,94 é para o VT, ela transporte, né? Exatamente. Ela é realmente diferenciada para poder incentivar o cartão. E aqui eu faço, aproveito o seu espaço, Pedro, fazer um apelo à população. Use o cartão é bom, te dá N benefícios, te traz garantias de segurança, de você não ter que andar com o seu dinheiro, de um embarque rápido dentro do transporte público, de você poder usar as integrações, de você ter 2 horas para poder usar 4 integrações dentro do sistema de transporte público. Tem até a questão de, se você for assaltado, você consegue bloquear, Você consegue bloquear, entrando em contato com os canais da Guarupaz, através do site, do 0800, do chat disponível na internet ou das nossas lojas, nos 5 terminais e na Silvestre Vasconcelos Calmon. Então assim, nós temos N opções, diversas opções para atender o cidadão que usa o cartão. Você quando usa o dinheiro, você estimula outras questões que acabam sendo vulneráveis à sua própria segurança. Márcio, uma pergunta inusitada, não sei se você sabe, Leonardo do Vale do Machado, por que os 2 penúltimos bancos dos coletivos não têm um bracinho de segurança lateral? Eu não saberia te responder isso, Pedro. De verdade, eu vou levantar a pergunta. Esse questionamento, o alemão disse que era uma questão estrutural do ônibus. Eu acho que, assim, além de ser estrutural, eu acho que deve ter alguma particularidade específica voltada a itens técnicos de segurança. Eu vou levantar o ponto e te respondo. Agora, Márcio, eu já falei que a tecnologia avançou e barateou. Não seria o momento já de termos câmeras de segurança nos coletivos? Eu tenho uma boa notícia. Nós temos quase 100% implementadas câmeras de segurança nos ônibus coletivos de Guarulhos. Nas empresas de concessão pública do sistema de transporte, são quase 600 ônibus, 587 para ser específicos. Eu sei que 2 áreas já está 100% implementada e nós estamos com uma terceira área iniciando o processo de implantação, de mudanças para tornar essas questões. E vão ser 4 câmeras dentro dos ônibus. Então nós temos hoje já 4 câmeras de segurança, específicos para segurança, dentro dos ônibus das áreas 1 e 2. E nós estamos em fase de implantação na área 3. Bacana. E teremos 100% da frota com segurança vigiada através de câmeras. Além da biometria facial, que já é uma realidade há quase 5 anos dentro da cidade de Guarulhos. Há muita fraude no bilhete, né? Temos muita fraude na questão do bilhetinho ainda. O bilhetinho, ele é ainda o grande vilão dessa questão de fraude. Bilhetinho para as crianças. Para as crianças, e que os pais acabam utilizando de forma errada, de forma
não coerente. E se acabar com o bilhetinho, qual seria? Resolve o problema. Simples assim? Simples assim. Ô, Prefeitura de Guarulhos, bom dia. É só acabar com o bilhetinho, pronto. Então tá bom. E é um pedido, olha, a gente recebe pedidos, inclusive da população de um modo geral, através das redes sociais, para que a gente pudesse, né, de alguma forma, acabar com o bilhetinho, porque os próprios passageiros ficam indignados da forma que os pais irresponsáveis acabam utilizando a criança para poder passar no carro. E o bilhete do aposentado? Tem muita fraude também? O aposentado, ele é um cidadão que cumpre as suas regras e disciplinas de forma exemplar, Pedro. Lógico que existe, mas é o pequeno índice de... E quando acontece alguma coisa deles serem chamados na Guarupás, porque existe todo um processo da biometria facial, e eles são chamados, eles chegam lá e falam, nossa, realmente, eu usei, eu não sabia, eu passei para o meu filho, ou para minha filha, ou para alguém, não vai acontecer mais, eu não vou fazer mais. Então, assim, é extremamente disciplinado, responsável e sabe do seu papel dentro do município. Agora, Márcio, eu peguei um ônibus no Rio de Janeiro, o Frescão, eu acho que é o sonho de todo passageiro. Ele tinha ar-condicionado, tinha TV a bordo, tinha carregador para o celular. Isso é impossível nos ônibus urbanos? Impossível não, é uma tendência, Pedro. A gente tem feito diversas discussões com a Prefeitura, o prefeito tem esse desejo sim. Nós sabemos que a gente precisa evoluir algumas questões que são extremamente importantes dentro da cidade antes de evoluirmos para tecnologias iguais a esta, porque encarece e traz um custo maior para o sistema de transportes. Então, como o sistema é um sistema sensível, e eu volto ao início, quando a gente iniciou a nossa conversa, Guarulhos hoje ele tem um sistema de transporte estruturado. Nós estamos sofrendo muito com questões relacionadas a clandestinos dentro da cidade. Eu sei que tem uma ação bem forte da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana para fiscalização, mas existem questões que acabam atrapalhando, né, o processo de fiscalização e ainda acontece o transporte clandestino que acaba desequilibrando ainda mais um sistema que já é desequilibrado, que já vem com dificuldades por conta de aplicativos, por conta de falta de infraestrutura. E essa questão de investimentos, por exemplo, fizemos no ano passado, final do ano passado, investimento em 100 novos carros. Temos programado mais alguns outros investimentos daqui para o ano que vem, mais em frota, para poder atender a população de uma forma eficiente e segura. Então, assim, estamos investindo. A questão do ar-condicionado é um ponto ainda que é sensível por questões relacionadas à infraestrutura, a questões relacionadas a custo, que a gente ainda tem que ser avaliado e discutido. Agora, o Márcio Pacheco, o prefeito Guti tem uma promessa pendente, que é o passe livre. Vai ser viável essa promessa? É uma questão de, igual eu tenho dito, né, a decisão é do prefeito. A decisão é do prefeito, ele que paga efetivamente a conta do subsídio, né? Quem paga o transporte público, na verdade, é quem utiliza-se dele. Então é o próprio passageiro que paga através da sua tarifa e também através do subsídio, que é o complemento, né, dessa tarifa que não fecha a conta e aí precisa do complemento. Se realmente evoluir a questão, eu sei que o prefeito tem tratado isso com bastante seriedade, porque ele sabe melhor do que nós a condição da prefeitura, né? E a gente ouve isso dele muitas vezes quando estamos juntos em oportunidades, né? Públicas, inclusive, né? Ele tem colocado a dificuldade que Guarulhos passa financeiramente falando. Então, assim, é algo que ele está estudando, está trabalhando, e é uma promessa de campanha, a gente sabe, mas que tem que ser tratado com muito cuidado e tem que ser tratado com muito critério. Acho que esses pontos fechados, acho que ele consegue implementar. Há alguns anos houve uma discussão sobre o centro de Guarulhos ter rodízio, não rodar mais carro e rodar o transporte público. Seria uma solução para desafogar no horário de pico, principalmente? Eu não participei dessas discussões relacionadas a rodízio. O que eu participei sim foram de algumas discussões de limitação de acesso ao centro de Guarulhos, onde fosse priorizado o transporte público. Veja bem, a gente participou de algumas discussões e a gente entendeu que seria uma alternativa muito positiva. Fica ser desordenadamente, né? Aquilo que a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana nos apresentou como piloto, e seriam etapas para poder se fazer esse trabalho, se mostrou no papel muito eficiente. Para nós era algo que realmente atenderia o desejo
de quem é transportado para se ganhar aquela velocidade comercial que nós falamos e ter o atendimento de uma forma mais rápida para quem tem o desejo de ir para o bairro centro e vice-versa. Só que acho que por questões talvez técnicas ou políticas as coisas não avançaram. Mas nós entendemos que era algo viável sim, que traria benefício para quem usa o transporte público. O Márcio Pacheco, eu sempre critico os pontos de ônibus em Guarulhos, né? Principalmente as paradas de ônibus, né? Só tem uma plaqueta ali. E no centro de Guarulhos acontece isso, imagina a periferia. Qual a sua visão sobre esse problema para o passageiro? Tem que ser melhorado, temos que melhorar, temos que olhar com mais carinho o nosso passageiro, sim. Ele é essencialmente o nosso cliente, aquele que depende diariamente. E eu vejo assim, dessa forma, se aquele passageiro ainda utiliza-se do transporte público, é porque ele precisa, porque ele necessita. Sim. Então, a gente tem que olhar ele com muito carinho, com muito cuidado, e a gente tem que atendê-lo de uma forma muito melhor. Porque a gente tem que olhar para o passageiro desde que ele tem o desejo, que ele sai da cama dele de manhã e que ele tem as obrigações dele, e ele tem que comprar o crédito dele. A gente tem que dar mais postos, mais locais, mais tecnologia para ele poder, primeiro, chegar de fácil acesso ao cartão do bilhete do transporte público da cidade. E depois a gente tem que dar condições para ele chegar, que é a segurança pública, para ele chegar e para ele permanecer nesse ponto de parada, ou seja, nos terminais, entendeu? E lá dar conforto, segurança, e para ele poder embarcar dentro dos ônibus e ele poder chegar de uma forma segura e rápida no desejo de trabalho, família, lazer, etc. Então, assim, precisamos melhorar, temos muito espaço para melhorar no transporte público de Guarulhos, temos que investir em infraestrutura, temos que investir em modernidade, entendeu? Estamos com vários planos para poder apoiar a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana e a Prefeitura também, para a gente poder fazer a evolução que Guarulhos tanto merece. Podemos ter aí uma parceria entre a Guarupado e a Prefeitura, a Secretaria de Transporte, para melhorar os pontos de ônibus? Podemos. Temos bastante situações que apoiamos a Secretaria, sim, para que a gente possa evoluir de uma forma ampla nas questões que envolvem o transporte da cidade. Ô Márcio, eu defendo que os ônibus voltem a circular na rua Dom Pedro II. Qual a sua visão sobre isso? Pedro, é questão da gente poder fazer uma avaliação. Dom Pedro é histórica, né? Ela sempre recebeu o ônibus lá. Sim. Hoje tinha um ponto bonito. Hoje ela é uma calçada enorme em alguns lugares. De cameloso, exatamente. Eu estudava ali no ENIAC na época de 90 e usava muito o calçadão e era um espetáculo. É um centro, é um local histórico para a cidade. Sim. Tem que ser tratado com muito carinho. E o ônibus sempre passou por ali, sempre atendeu a população por aquele local. Entendi que é favorável, né? Sim, sempre. Tá certo. Sim. Obrigado, Márcio Pacheco. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Pedro, Tiago, é um prazer sempre estar aqui. Conte com a Guarda e Paz. 7 horas e 58 minutos. Carla, me passa aí o vencedor? Vamos anunciar amanhã. Anunciamos amanhã, mas não dá tempo agora. 7 horas e 58 minutos. Ponto final da edição de hoje. Tenham todos um bom dia. Obrigado pela audiência. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, a partir das 7 horas. Até lá.